que diz a Bíblia sobre o crente, o divórcio e o novo casamento? Vou ficar aqui, nos minutos restantes. Faz alguns anos, na Igreja Batista Paulistana, recebi a pergunta do mesmo teor, com a seguinte redação: crente pode divorciar? Um divorciado ou uma divorciada pode casar de novo? Se um cônjuge adultera ao divórcio, o outro cônjuge pode se casar e não pecar? Aqui eu quero oferecer resposta, mudando-se o que deva ser mudado. Mutatis mutandis é o significado da expressão latina que ofereci naquela ocasião. Há 3 perguntas presentes neste questionamento. Primeira, o crente pode divorciar? De acordo com as leis brasileiras, pode. Mas a vontade original de Deus, expressa na criação e reiterada por Jesus, é: o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E a intenção de Deus está lá em Malaquias 2,16. Deus procura uma semente piedosa, por isso Ele odeia o divórcio. A Bíblia é clara nisso. O propósito divino para o casamento é que ele seja indissolúvel e constitua bênção para a sociedade humana, em sendo estável. Entretanto, a maldade humana tem produzido enfraquecimento e ruptura dos laços conjugais e vem crescendo o número de separações informais e divórcios. Disse Jesus que Deus permitiu o divórcio por causa da dureza do coração humano. Mateus 19:8. Mas não como seu prazer. Não é vontade de beneplácito, vontade em que ele queira, mas vontade permissiva. Do que respeita a isso, há uma vontade, repito, permissiva de Deus, mas não de beneplácito ou de determinação. E Jesus disse que o divórcio podia ser admitido no caso de porneia, impureza sexual, infidelidade, imoralidade sexual. Mateus 19:9. A segunda e a terceira perguntas são sobre se o divorciado pode casar. Legalmente, sim. Ainda que seja a parte culpada, ou sobre que recaia a culpa de porneia ou imoralidade sexual. Jesus diz que isso é adultério. Resta a questão, e aí? O que fazer com a pessoa, se é crente e membro de uma igreja? Tanto no caso da parte havida como inocente, como no da que seria a causadora do rompimento, temos de admitir que o casamento é um bem querido por Deus. O divórcio, um mal. Porque o divórcio pode produzir a separação e uma vida promíscua e irresponsável. Novo casamento não deixa de ser um mal menor. Certa vez o Dr. Manfred Grellert, quando o Congresso Nacional estudava a lei do divórcio no Brasil, num congresso de pastores no Recife, ele afirmou e fez-nos pensar: um mal menor não deixa de ser um bem. O mal menor não deixa de ser um bem. Pensemos nisto. O adultério é um pecado terrível, mas não imperdoável. Não está dito isso na Bíblia. E a graça de Deus é maior do que o maior pecado. O adultério é tanto perdoável pela vítima, como perdoável diante de Deus. Mas notemos, conquanto a culpa do pecado tenha sido removida, e é removida, porque Deus perdoa de fato, como ocorreu com Davi e Batseba, as consequências são certas e incontornáveis.
Deus perdoa a culpa e as penas do pecado, mas não as consequências. Davi teve problema com a família, com os filhos, durante toda a sua vida. Viram que encrenca foi a vida dele? O adúltero é perdoado, Deus perdoa, mas ele vai pagar as consequências. Deus não perdoa as consequências. O que o homem semear, isso também sai para lá. Ele vai dar força para aguentar as consequências. Mas ele não retirará as consequências, senão ele criaria um bando de irresponsáveis neste mundo. E ele não quer fazer isso. Mas Deus tem tido misericórdia de muitas pessoas que passaram pela trágica e dolorosa experiência do divórcio. Casaram-se de novo e vieram a ser felizes, perdoadas pelo Senhor. Eu conheço casais que casaram depois de divorciados, criaram, formaram uma nova família e foram abençoados, tiveram filhos abençoados. Então, nós temos de entender a riqueza e a incomparabilidade da graça de Deus. Essa é a minha resposta.